Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, estamos de volta aqui na Metacosmo, um lugar para você despertar e expandir a consciência com o uso da inteligência natural. Meu nome é Fernando Avance e hoje nós iremos falar sobre um tema muito interessante: a evolução quântica. Nós estamos numa semana que nós estamos falando da expansão, ou melhor, nós estamos falando sobre as experiências e provas. E é uma semana onde nós queremos analisar o que é essa passagem saindo da terceira dimensão e indo para a quinta dimensão. O que é esse período de transição que todo mundo fala. Vamos analisar com muita calma tudo isso, e para isso nós vamos trabalhar assuntos científicos e também assuntos mitológicos do nosso sistema de crença. Bom, todo mundo já ouviu falar da famosa história de Adão e Eva. Adão e Eva que nasceram, que foram os primeiros seres humanos criados pelos demiurgos, pelos aqueles deuses, Javé, e eles, assim, de uma certa maneira, a Eva incentivou Adão a ir até a árvore da sabedoria, comeu o fruto proibido e com isso toda a nação, todo o planeta, todos os seres humanos que nasceram no planeta viraram pecadores. É uma questão muito séria, porque esse é o sistema de crença das principais religiões que dominam o mundo. Nós temos três grandes sistemas de credos do mundo. O primeiro sistema de credo é exatamente das religiões abraâmicas, e que é, sem dúvida, a maior religião de todas, as que têm origem no sistema abraâmico, que é exatamente o islamismo, o cristianismo e o próprio judaísmo. Para quem não conhece muito a história de Abraão, Abraão era uma pessoa que não conseguia ter filhos, e naquela época não conseguir ter filhos era até uma questão de vexame na sociedade. Então, o Deus Javé prometeu a Abraão que ele teria um filho, e não só teria um filho, como seria o herdeiro da maior nação, de maiores números de pessoas, que seriam seus herdeiros e que iriam seguir a profissão de Javé, ou seja, a religião de Javé. Então, Abraão, depois de um certo tempo, ele tem dois filhos, Isaac, que é o primeiro, e Ismael, que é o segundo, e mais 5 filhos, que fazem a geração de Abraão. Aí começa o grande problema que hoje nós estamos enfrentando. Veja como o sistema de crença é um sistema complicado. Por exemplo, Isaac é o filho primogênito. Então, ele seria naturalmente o herdeiro de toda a riqueza das terras de Abraão. E aí o que acontece? Ismael, o seu segundo filho, ficou revoltado com isso. Veja que aí começou a criar-se todo um sistema de hierarquia. Ismael, que ficou revoltado com isso, num certo dia fez uma falcatrua lá com Isaac, e aí fez com que Isaac não fosse pedir a bênção do seu pai, Abraão, e aí Ismael foi até Abraão e teve a bênção do pai, como se ele fosse o primogênito. Abraão já estava cego nessa época e não percebeu que aquele que ele estava dando a bênção do primogênito não era Isaac, e sim Ismael. O que isso significa? Os descendentes de Isaac formam exatamente os que seguem a religião dos hebreus, que depois se tornou a religião dos judeus. E o povo que é os descendentes de Ismael são os filisteus, e depois se tornam o povo palestino. E também é desse grupo de pessoas, os árabes, que nasce também a religião islâmica, tempos depois, com o profeta Maomé. E a partir daí, esses dois povos começam a brigar entre eles. Ou seja, há mais de 3.000 anos, essa briga lá no Oriente Médio acontece.
Vamos analisar bem por que esse sistema de crença causa todo esse problema e por que a evolução quântica irá acabar com esse problema da humanidade. Para pensar, todo esse sistema de crença acaba criando problemas de hierarquia, problemas de posse, problemas de terra, problemas de um querer ser mais que o outro, problemas de poder. Mas vamos analisar um pouco o ser humano, como que é a composição do humano. E para isso, nós vamos analisar o DNA dos humanos. A grande diferença entre os humanos e os animais inferiores é o número de pares de cromossomos que tem dentro do DNA. Os animais inferiores têm 24 pares de cromossomos no seu DNA. Já os humanos têm 23 pares de cromossomos. Olha só que interessante. Nós temos um par de cromossomo a menos que os animais inferiores. Bom, o que isso significa? Vamos lá. A primeira grande pergunta é por que os humanos, que são animais também, têm um par de cromossomo a menos? Porque exatamente houve uma mutação genética. Quando isso aconteceu? Há mais ou menos 200 mil anos atrás, na verdade há 50 mil anos atrás, porque 200 mil anos atrás é quando apareceu os primeiros humanos na face da Terra. E há 50 mil anos atrás, as nossas mães pleiadianas, que vieram das 7 irmãs de Pleiades, vieram para o planeta Terra e fizeram essa mutação genética. Os cientistas já estão começando a observar que isso pode ser verdadeiro, porque os cientistas não conseguem explicar, pela lei pelas teorias de Darwin, por exemplo, da evolução das espécies, os cientistas não conseguem explicar como que houve essa mudança no cromossomo do homem comparado com os animais inferiores. E eles já começam a admitir a possibilidade de um humano não ter a sua origem no planeta Terra. Veja que interessante. Muito bem. Mas será que o humano realmente tem ou não tem 24 pares de cromossomo? Por incrível que pareça, nós temos também 24 pares de cromossomo como os outros animais, com uma diferença. O último cromossomo, ele é quântico, ele é energético. E isso aconteceu quando as mães pleiadianas vieram e fizeram a mutação genética. Só que tem um detalhe muito importante para a gente compreender toda essa biologia quântica que existe dentro do corpo humano. Imagine que eu estou com um chaveiro com várias chaves. E uma das chaves, eu falo para você, olha, essa chave liga o carro que está na minha garagem. Então, você vai acreditar, vai pegar aquelas chaves, vai até o carro e procurar uma chave para ligar o carro. Beleza, você encontrou a chave. Basta a chave para o carro já sair andando, funcionar? Não. O carro vai precisar do quê? De um motorista. O DNA é da mesma maneira. Você pode ter, com o estudo do código da consciência, por exemplo, a chave para fazer com que o seu DNA evolua ainda mais, porque atualmente nós só utilizamos 33% da capacidade do DNA. Esse cromossomo, esse par de cromossomo, que é o 24º, traria para nós uma potencialidade do DNA muito superior. Porque qual que é a diferença? Como nós não temos o 24º de uma forma física, o humano é o único que tem o corpo espiritual que dá o livre-arbítrio. Veja como isso é importante. Só que para você acionar esse livre-arbítrio, você precisa ligar o carro e não só isso, usar a sua consciência como uma maneira de você fazer com que esse cromossomo funcione. Bom, por que o humano até hoje não utilizou esse par de cromossomo?
E é aí que nós voltamos na história de Adão e Eva. Quando Eva, dá o fruto proibido, ou seja, que os demiurgos falavam: olha, você pode comer todos os frutos, menos esse. Só que aí a serpente estimula Eva a dar o fruto proibido, come um pedaço do fruto proibido e dá para Adão. É lógico que tudo isso é uma alegoria. Mas, quando isso acontece, o demiurgo, o Javé, ficou com medo, porque o humano passou a ter mais poder que o próprio demiurgo, que o próprio Javé. E aí o que ele faz? Ele faz o que? Uma arquitetura do medo, colocando medo em Adão e Eva, que é através do sofrimento, do trabalho. As mulheres passam a ter aqueles ciclos menstruais. Por quê? E a dor do parto faz com que Adão e Eva parem de utilizar a sua inteligência natural, que o levaria a se tornar Deus. E aí o que eles fazem? Fazem com que Adão e Eva bloqueiem a sua mente, e ao bloquear a sua mente, eles bloqueiam automaticamente a sua evolução quântica. Por quê? O 24º cromossomo quântico, ele só pode ser acionado pela sua consciência, pela sua mente. Você é o motorista do DNA. Não é ele que te domina, é você que controla o seu DNA. E isso faz com que a ciência atual tenha que modificar até os seus conceitos, porque até então o fator genético ele é influenciador, do funcionamento do humano. Acredita-se até hoje que é a genética, é o genoma que justifica as falhas do humano. E isso não é verdade. Quem controla todos os aspectos do DNA é a consciência. Portanto, nós estamos dando a chave para você conduzir o carro, mas é você que tem que fazer, como motorista, a condução desse carro. E agora, volta a perceber como o sistema de crença começa a complicar a vida dos humanos. Por quê? Existem 3 sistemas de crenças grandes. O primeiro são as religiões abraâmicas. O segundo grupo, nós poderíamos compreender os hinduístas e os budistas, que estão lá na Índia, e também vamos colocar nesse grupo as religiões primitivas, originárias, como os xamãs, as da Babilônia, os assírios, Ou seja, então existe um outro grupo que também é numeroso, porque a Índia e a China, a Índia principalmente, que tem os hinduístas, e aqueles países que estão em torno da Índia e também na China, o Tibete, são lugares com muita densidade populacional. Então nós temos 2 grupos populacionais muito grandes, que são os hinduístas e os budistas, e aqueles da religião abraâmica, que são os islâmicos, os cristãos e os judeus. E existe um terceiro grupo, que nós podemos dizer de sistema de crença, que já não está muito ligado à religião, e sim à questão ideológica política, que são os que passaram por um período grande de comunismo ou socialismo. Por que eles formam um grupo muito grande? Porque tem incluído a China e a Rússia e outros países do leste europeu que passaram um longo tempo dentro do comunismo. E isso gerou também uma questão do ateísmo, porque o comunismo, ele não admitia a hierarquia da existência de um Deus. Você tinha que aceitar o líder político, Então nós temos 3 grandes grupos de sistema de crença do mundo. O problema está tudo aí. Por quê? O sistema de crença do hinduísmo e do budismo, eles estão muito voltados ao Deus interior. Eles não acreditam num Deus exterior, e por isso eles promovem muito a questão do Deus interior. O sistema comunista não acredita em Deus. E o sistema islâmico, o judaísmo e o cristianismo tem um sistema totalmente inverso do hinduísmo. E aí que está o problema. Que todas essas religiões, a base dessas religiões abraâmicas,
estão exatamente baseadas no medo, no pecado original de Adão e Eva, na questão do céu e do inferno. E com isso, criamos um sistema que bloqueia a consciência dos humanos, a mente do humano, e automaticamente você não faz com que haja a evolução quântica. No entanto, nós estamos aqui num lugar onde o despertar e a expansão da consciência poderá permitir que você comece a fazer essa evolução quântica. E quais são os benefícios dessa evolução quântica? São muitos, mas eu vou destacar 5 benefícios. O primeiro é a oportunidade de você voltar para o mundo já lembrando de suas vidas passadas. Isso é fantástico, porque faz com que as pessoas não tenham que participar mais do karma, da roda de Sansara. Isso é uma evolução muito grande. Imagine só as mães do futuro vendo seus filhos nascerem, e assim que eles começam a falar, ó, mãe, você é a melhor mãe de todas que eu tive. A mãe vai ficar achando estranho. Ou então, eles podem dizer, olha mãe, eu preferia a mãe anterior, porque essa mãe que você está fazendo papel aí não está muito legal. Ou seja, nós teremos a possibilidade de relembrar as nossas vidas passadas. O segundo grande benefício, não só relembrar as vidas passadas, como também fazer com que a sabedoria dos grandes mestres, dos grandes inventores, dos grandes músicos, dos grandes artistas do passado, escritores, estejam integrados na sua vida. Isso é uma grande evolução, ou seja, é o resgate da sabedoria de vidas passadas. O terceiro grande benefício, você vai poder se lembrar de vidas futuras. E aí você vai falar assim, mas Fernando, como que eu vou relembrar de uma vida que nem aconteceu? Lembre-se, esse mundo físico está dentro do sistema cronológico, onde tem tempo e espaço. Mas na quarta dimensão não existe espaço e tempo. Portanto, já está acontecendo na quarta dimensão o futuro. E, portanto, você vai conseguir relembrar as vidas futuras. E que isso irá permitir para você que você, de uma certa maneira, possa planejar melhor o seu futuro. Isso só é possível dentro de um mundo quântico. Não é possível no mundo físico de Newton. Porque no mundo físico de Newton, a sua visão é linear. E no mundo quântico, a sua visão é cíclica, eterna. Por isso que Blavatsky já dizia que o cosmos é um espaço infinito, sempre presente. Portanto, não existe passado e nem futuro. O quarto grande benefício é você desenvolver uma biologia quântica ou uma biologia sistêmica. O que isso significa? Uma mudança total na ciência da medicina, na ciência biológica. Por quê? As suas células irão começar a funcionar de forma quântica. E isso irá permitir, por exemplo, que evite as doenças, que determinadas doenças não tenham mais espaço dentro do seu corpo, porque você tem uma inteligência natural, que é a inteligência quântica, e é assim que funciona o cosmos. E o quinto e último grande benefício é que você irá compreender finalmente que você não é um ser só, você não é um ser singular. A sua alma, ela é coletiva. Apesar de você ter uma experiência individual, você vai compreender que a sua alma pertence a um espírito cósmico. E isso irá te dar a potencialidade de você manifestar aqui no planeta coisas belas, boas e grandes, porque você passará a utilizar 3 principais elementos da sabedoria, que é a própria inteligência natural, o seu poder e o amor. Portanto, é um grande benefício essa evolução quântica. Eu acho que nós temos ainda muito tema para aprofundar sobre isso, mas iremos dando aos poucos. Agora, se você quer evoluir, ou melhor, se você quer acelerar a sua evolução, é preciso colocar filosofia e muito conhecimento. E nós aqui na Metacosmo
estamos propondo que você acelere a sua evolução, colocando mais conhecimento através do curso básico do Código da Consciência. Se você ainda não está matriculado, vai lá e se matricule, é gratuito. E se você está matriculado, não deixe de assistir às aulas, tá bom? E o meu desejo é que você seja magnífico, seja eterno, seja o amor. E assim é.